felizes em recebê-los aqui. Queremos que você também esteja feliz de estar conosco. E com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração. Então fica atento para ouvir, para ser abençoado em nome do Senhor. Nós estamos fazendo uma sequência no Evangelho escrito por Lucas. E os irmãos que têm vindo a cada domingo têm acompanhado. E nós vamos continuar. Hoje nós lemos uma palavra... Você já pensou nessa realidade? Vencer a morte é algo assim que vai muito além da compreensão humana, que vai muito além do entendimento natural humano, que vai muito além da ciência. É algo extraordinário, é algo maravilhoso. E esse caso não é um caso único na Bíblia. Esse caso é um caso que aconteceram algumas vezes, mas detalhadamente, falando com mais detalhe, a morte sendo vencida. Tem pelo menos 3 casos no Antigo Testamento, e no ministério de Jesus tem mais 3 casos relatados nos Evangelhos, e mais pelo menos 2 casos no livro de Atos. É algo extraordinário. No tempo do ministério do profeta Elias, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, narra que uma criança faleceu. E a mãe da criança pediu a Elias que fizesse alguma coisa. E Elias orou, e a Bíblia diz que o espírito da criança voltou. E a criança reviveu. No tempo do profeta Eliseu aconteceu um caso semelhante. Uma criança faleceu. E olhe que Eliseu nem estava por perto. Mas a mãe da criança foi em busca de Eliseu. E Eliseu foi até lá e a Bíblia diz que a criança reviveu. Isso é ressurreição. E tem outro caso bem interessante no segundo livro dos Reis. É que o profeta Eliseu, ele morreu. Todos morrem. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. E depois disso vem o juízo. Diz a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. E aí, pensando sobre esse versículo, meu Deus, foi o Senhor mesmo que deu essa ordem. E só aquele que criou a lei, não é quem descobriu, não é quem criou, viu? Quem criou a lei tem poder de alterá-la, se ele quiser. E ele quis em algumas ocasiões. E essas pessoas que citamos morreram, reviveram e depois morreram de novo, como é natural a todo ser vivente. Então o profeta Eliseu morreu, foi sepultado. Alguns anos depois, algum tempo depois, morreu um homem. As pessoas foram sepultá-lo. Quando chegaram perto do lugar da sepultura, os inimigos estavam se aproximando para guerrear contra Israel. Então os homens na pressa deixaram o morto na cova que tinham sepultado Eliseu. E o que aconteceu? Quando o defunto tocou nos ossos de Eliseu, reviveu e saiu correndo atrás dos outros. Você já imaginou uma cena dessa? Meu Deus, é tremendo. No Novo Testamento, pelo menos que está registrado na Bíblia, pode ter acontecido outros casos de ressurreição. Mas os que estão registrados na Bíblia, esse é o primeiro. A ressurreição do filho único da viúva de Naim. Parece que Jesus foi para aquela cidade só para ressuscitar aquele jovem.
só para dar vida novamente àquele jovem. Aquela viúva, ela já tinha passado pela experiência dolorosa da perca de um ente querido, porque o seu marido tinha falecido e ela era viúva. Tinha lhe deixado um filho. A Bíblia não entra em detalhe como aconteceu, mas o fato é que o moço morreu. Na cidade houve uma comoção, porque diz que uma grande multidão estava com aquela viúva levando o filho único para sepultar. Quando saíam da cidade, encontraram Jesus, que ia entrar na cidade, juntamente com os seus discípulos, e uma grande multidão. Nem todos que seguiam ali eram discípulos, mas diz a Bíblia, com os seus discípulos e uma grande multidão. É possível sempre onde tem os discípulos de Jesus e se reúnem, é possível que tenha também alguns que ainda não são discípulos, mas também estão presentes. E Jesus quer que venha todos e que todos se tornem discípulos também. Então o texto sagrado nos diz que, no versículo 11, Lucas, capítulo 7, versículo 11, pouco depois, Jesus foi para a cidade chamada Naim, e os seus discípulos e grande multidão iam com ele. Aí você vê aqui a diferença, né? Tem os discípulos e aqueles que ainda não são discípulos, mas podem se tornar. Ei, você que está aqui hoje, veio cultuar a Deus conosco, nós já falamos que você é bem-vindo. Nós desejamos e queremos que você também seja um discípulo de Jesus. Não seja apenas mais um na multidão, mas seja um discípulo de Jesus. Jesus chama você. Ele veio chamar, ele veio buscar os que estavam perdidos. E só existe um meio de salvação, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Foi Ele que veio do céu, enviado pelo Pai, para pagar o preço do resgate pelos nossos pecados. Ele deu a sua vida, morrendo naquela cruz, aleluia, para nos salvar, para nos perdoar, para nos reconciliar com Deus. No versículo 12 diz assim, ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. O encontro das duas multidões. Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão, e a multidão que saíam da cidade para sepultar o jovem que havia falecido. A morte é uma realidade. A gente não gosta de falar muito, não. Mas é uma realidade. E não tem como fugir dela. Alguém pode até dizer que não acredita na morte, vai sem crer mesmo. Alguém pode dizer que tem medo da morte, vai com medo mesmo. E outros dizem que não tem medo, vai sem medo. E a morte, a Bíblia diz que é um inimigo. Inclusive o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. É o último inimigo a ser destruído. É uma realidade. Então houve ali um encontro. No versículo 13 diz que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela, da viúva, a mãe do rapaz que tinha falecido, e lhe disse, não chore. Falando de um jovem, eu quero lembrar uma coisa aqui. A morte não é por ordem de idade. Você sabia que a primeira pessoa, o primeiro ser humano que provou a morte foi um jovem? Foi um jovem. Foi um assassinato e foi um jovem.
algo triste, terrível. Em família, um irmão matou o outro. Caim matou Abel. A primeira pessoa que morreu foi um jovem. E aqui, Jesus encontra aquela multidão, aproxima-se daquela mãe, se compadeceu dela, as suas entranhas se movem, ele sente a dor daquela mãe, e ele diz assim: não chore. No versículo 14 diz: chegando-se, tocou no caixão. Tem algumas versões que tem a palavra esquife, tocou no esquife. Tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Parou tudo. E Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Você já viu isso antes? Aquelas pessoas já tinham visto isso antes? Que coisa tremenda! O que é isso? Aquele homem desconhecido até então chega ali e manda o morto levantar. E a maravilha é que o morto levantou. Aleluia! Glória a Deus! Ele disse: levante-se. O versículo 15 diz: o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. A gente fala o que aconteceu. A gente crê, porque é a palavra de Deus. Aqueles que presenciaram, contaram, divulgaram, falaram. Foi registrado na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. O poder de Deus sobre a vida e sobre a morte. Aliás, é Deus quem dá a vida e é Ele quem toma quando chega o momento. Ele é o dono da vida. Louvado seja o Senhor. E Jesus restituiu a vida àquele jovem e entregou a sua mãe. Versículo 16 diz assim: todos ficaram possuídos de temor. Todos ficaram maravilhados. Todos ficaram espantados. Todos ficaram em êxtase. Como é que é isso? Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Eles não sabiam ainda quem era Jesus, então diziam: um grande profeta que se levantou entre nós. É possível que aquela gente conheciam as histórias do passado, que estava escrito da ressurreição lá do filho da sunamita, da ressurreição lá do filho da mulher lá de Sarepta, que Elias ressuscitou. Conhecia as histórias, mas presenciar com os olhos, agora era algo novo. Agora era algo tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus venceu a morte, irmãos. Jesus venceu a morte. Nós podemos entender que isso era um prenúncio, porque ele fez isso mais de uma vez. Tem também o caso da jovem que tinha 12 anos, a filha de Jairo, na cidade de Cafarnaum. Ali parece que foi algo assim muito rápido, muito imediato, porque a filha de Jairo estava muito doente, e Jairo foi chamar Jesus, sabendo que ele estava na cidade, e disse: minha filha está morrendo, ela está muito mal, venha, e ela vai ficar boa. Aí alguém chegou e disse: Jairo, por que você ainda está incomodando o mestre? A sua filha já morreu. Aquela notícia que ninguém quer ouvir, né? Não tem mais jeito, acabou. Ela morreu. Quando Jesus ouviu essa palavra, apenas vira-se para Jairo e diz: não temas, apenas
creia. Jesus está dizendo para mim e para você: não temas, apenas creia. Creia no autor da vida, creia no dono da vida, creia naquele que tem poder sobre a vida e a morte. Creia, apenas creia. Nós fomos chamados para crer. E já no final do ministério de Jesus, certamente na última semana do ministério de Jesus, tem lá a ressurreição de Lázaro. Aquele que faleceu e quando Jesus chegou já tinha 4 dias. E Jesus o ressuscitou. Eu quero convidar você para ler comigo o que está escrito em João, no capítulo 11. Vamos ler aqui alguns versículos. João, capítulo 11, a partir do versículo 17. No versículo 17 está escrito: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Não chegou antes da morte, o recado foi, mas ele não chegou. Não chegou para o velório, não chegou para o sepultamento, mas 4 dias depois ele chegou. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. A Bíblia não entra em detalhe como, mas alguém deu a notícia a Marta. Acredito que falando no ouvido: o mestre chegou, ele está fora da aldeia. Marta se levanta discretamente, deixa as visitas e Maria, sua irmã, e vai encontrar-se com Jesus. Irmãos, aquela família de Betânia era uma família amada, era uma família querida do Senhor, era uma família que acreditava em Jesus, que sabia quem era Jesus. O que me chama a atenção neste texto sagrado é a fé de Marta. No versículo 20, Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Versículo 21. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela acreditava em Jesus, ela sabia quem Jesus era. E ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vê como ela acreditava no poder do Senhor, que poderia deter a morte, que poderia barrar o poder da morte. Aí no versículo 22, ela diz: mas também sei que, mesmo agora, 4 dias depois, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele o concederá. Marta ainda continuava crendo. Mesmo agora eu sei que o que o Senhor pedir, Deus vai conceder. Palavras de Marta, registrada aqui. Aleluia. Glória a Deus.
No versículo 23, Jesus disse a ela: o seu irmão vai ressurgir. O seu irmão vai ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei, eu creio nisso. Eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Ela acreditava na ressurreição. Ela sabia que a palavra de Jesus era verdade. Ela sabia quem era Jesus. E ela disse: ele vai ressuscitar. Eu sei. Mas no último dia. Na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a vida, Jesus é o dono da vida, é Ele quem manda, é Ele que tem o poder. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Em João, no capítulo 14, versículo 6, está escrito aquele versículo bem conhecido, né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. É nele que nós temos vida. E não há vida fora dele. Só tem vida em Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, disse Jesus. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê. Eu vivo e creio. Você vive e crê? Você vive e crê? Jesus disse que é todo aquele. Fala comigo, todo aquele. Inclusive eu. Inclusive você. Todo aquele que vive e crê não morrerá eternamente. Você crê nisto? Olha a resposta de Marta, no versículo 27. Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Isso é uma declaração de fé maravilhosa, que só aqueles que tiveram revelação do Pai proferiram. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, é o Messias esperado, é o Senhor, eu creio, é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Nesse momento, alguém vai chamar Maria. Até então a conversa era com Marta. Maria estava em casa com as visitas, com aqueles que vieram consolar as duas irmãs. Então alguém chega e fala baixinho aos ouvidos de Maria: o mestre chegou. Jesus chegou. Aleluia, glória a Deus. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia para o túmulo chorar. Ela não explicou, apenas levantou e saiu para encontrar Jesus, e as pessoas pensaram: coitada, vai para o túmulo chorar. Não. Marta foi se encontrar com Jesus. E no versículo 32, as palavras
iniciais de Maria são semelhantes às de Marta. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o que eu quero chamar não é a atenção dos irmãos, não é nas palavras de Maria semelhante às palavras de Marta, mas na atitude. A atitude de Maria. E qual foi a atitude de Maria? Aqui no versículo 32. Ao vê-lo, lançou-se aos pés. Lançou-se aos pés. Se lançou aos pés de Jesus. Isso é uma atitude de reconhecimento, de adoração, de admiração, de saber quem Ele é. Ela lançou-se aos pés de Jesus. Alguém já observou que é quando Deus se comove, é quando um coração sincero se prostra diante dele. E foi o que Maria fez. Em Marta nós encontramos as expressões de fé, de esperança. Em Maria, nós encontramos a expressão de rendição. Se entregando ao Senhor, se rendendo aos pés do Senhor. Aí Jesus se comove e faz aquela pergunta: onde colocaram? Vão até o local e Jesus manda que Lázaro saia. E Lázaro ressuscita depois de 4 dias de sepultado. Glória a Deus! Ele é o dono da vida. É Ele quem tem o poder. É Ele quem controla todas as coisas. A vida e a morte está no poder de Jesus. E por fim, o próprio Jesus entrega sua vida por nós. E ele disse: ninguém tira minha vida, sou eu que dou espontaneamente. Tenho poder para entregar e tenho poder para reavê-la. Este poder eu recebi do meu Pai. Foi ele quem disse. Nem os discípulos de Jesus entendiam como é que ele tem tanto poder, que ele faz tantas maravilhas, como é que ele fala com tanta autoridade, com tanta maravilha e se deixa morrer. Nem os discípulos de Jesus entendiam. Certa vez, quando Jesus estava dizendo o que ia acontecer, Pedro chegou, bateu no ombro do Senhor: isso não vai te acontecer, de jeito nenhum vai te acontecer. Outra expressão diz assim: Senhor, tenha pena de ti. Isso não vai acontecer. Muitos crentes hoje estão repreendidos, morrer de jeito nenhum. Não é o que os crentes dizem hoje? Quem é que tem o poder da vida? Quem é que controla todas as coisas? É Deus. Ele é o Senhor, aleluia. Ele é o Senhor. Então Jesus, espontaneamente, voluntariamente, vai para Jerusalém, sai da Galileia, vai para Jerusalém, faz uma caminhada de mais de 100 quilômetros, dizendo aos discípulos: olha, nós estamos indo a Jerusalém, lá vai acontecer isso, eu vou ser preso, vou ser julgado, vou ser condenado, vou ser morto, mas no 3º dia ressuscitarei. Jesus avisou tudo com antecedência. Eu fico perguntando: quem iria para o lugar da morte, sabendo do que poderia acontecer? O apóstolo Paulo, na sua missão, sabendo das ciladas que estava para enfrentar, ele disse: eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira que recebi do Senhor. Estou pronto para morrer pelo nome de Jesus, o meu Senhor. Jesus entregou sua vida, morreu, foi sepultado. Mas no 3º dia, conforme ele tinha
avisado, ele venceu a morte e ressuscitou. Ele venceu a morte e ressuscitou. Jesus vive. Lucas, que escreveu o livro de Atos, no capítulo 1, versículo 3, ele diz que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, incontestáveis, durante 40 dias. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. No texto sagrado que nós lemos em Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17, onde diz que todos, no versículo 16, diz que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. E no versículo 17 diz que esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Eu fico imaginando a notícia chegando a alguém: Jesus que está aí pregando, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele foi lá e mandou que ele levantasse, ele estava sendo levado para a sepultura, mas ele ressuscitou. O quê? Verdade? Você já imaginou a notícia chegando? Como as pessoas reagiam? Mas havia testemunho de dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que presenciaram, porque a Bíblia diz que era uma multidão que estava presente. Ou melhor, duas multidões, né? Uma que saía da cidade para o sepultamento e outra que entrava na cidade com Jesus e os seus discípulos. Todos presenciaram, todos viram. Jesus é o dono da vida. E ele nos garante, irmãos, que nós temos vida nele. E ele disse assim: sem mim não podeis ter vida em vocês mesmos. Só temos vida em Jesus. Só há vida em Jesus. Cada um precisa ter uma aliança com Jesus. Se entregar, se render a Jesus. Crer de coração, confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Porque todo aquele que crê com o coração e confessar com os lábios que Jesus Cristo é Senhor, será salvo. Ele perdoa todos os pecados. Ele não leva em conta o que passou. Ele perdoa tudo. E agora dá uma nova vida. E eu quero perguntar a você que está aqui: